amores! Tudo bem com vocês? Chegamos ali na aula 17.2, mais uma aulinha ali para vocês, mais uma aula de revisão e atividade, né, galera? Que a gente não pode deixar essa parte de lado, que é nesse momento em que a gente consegue analisar em que ponto que a gente pode voltar, que a gente pode melhorar, o que ainda está em dúvida, o que não está, e a gente tem aquela troquinha também de correção de atividade, tá bom? Um grande beijo para vocês, eu tô aqui já com o coração ficando apertadinho, porque sei que estamos chegando ao final, mas ainda tem algumas aulas pela frente. Hoje eu não trouxe nenhuma foto. Por que será? Porque vocês me mandaram. Se não me mandaram, eu não coloquei. Mas não se preocupe que na próxima a gente vai ter, com certeza. Galerinha, antes de começarmos, lembrem-se, você pode entrar no YouTube, deixar um recadinho para mim, mandar perguntas pela sua professora ou perguntar por lá, enfim, dá um jeitinho de entrar em contato com a prof, grava um recadinho para mim e pede para o seu professor ou sua professora presencial mandar no meu privado. Eu vou responder vocês com certeza. Eu vou ficar muito feliz em conhecê-los, em vê-los, em participar em algum momento na vida de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora para a nossa revisão. Nessa aula, foi uma aula assim bem extensa, né, galera? Por quê? Porque a gente falou sobre acentuação. Então, a gente viu as regras básicas, nós vimos a regra mediana e uma regra mais avançada ainda. Alguns detalhes, algumas peculiaridades mais avançadas nas regras de acentuação. Nós vimos que em espanhol só existe um acento, um acento, que é la tilde, tá? Só existe la tilde, não existe outro. E ele pode vir em qualquer uma das 5 vogais. Para que serve o acento? Para mostrar a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Ou ainda, dependendo da palavra, também ele serve como acento diferencial ou la tilde diacrítica. Só que, professora, todas as palavras, para eu poder descobrir a sílaba tônica, elas têm que estar acentuadas? Não, existem palavras com sílaba forte e que não são acentuadas. E para isso, nós vimos as regras de cada uma delas, onde temos as agudas, que nelas vão ser acentuadas quando a sílaba tônica terminar em vogal, R e S. As dianas, quando elas não terminar em vogal, nem R e nem S, aí elas vão ser acentuadas. E vimos as esdrúxulas e sobresdrúxulas, que ambas todas são acentuadas, ok? Todas elas. Vimos também que as agudas são a sílaba tônica última, a liana penúltima, as esdrúxulas antepenúltima e a sobresdrúxula antes da antepenúltima, certo? Vimos ali, fora a regrinha básica, né, dos 4 que nós vimos também as regrinhas aplicadas aos ditongos, hiatos e tritongos, onde os ditongos é quando tem o encontro vocálico que não é separado, os hiatos, o encontro vocálico que é separado, e o tritongo, o encontro de 3 vogais, sendo uma fechada, uma aberta e outra fechada. Os ditongos e hiatos são as combinações de 2 vogais, então nós vimos ali as regrinhas de cada um deles e como aplicar e quando são acentuadas. Lembrando, galera, que a acentuação ela vai seguir qual? Ela vai seguir essa regra aqui, a regra geral, agudas, dianas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Nós também vimos ali que, fora essas 2 regras, nós temos ainda algumas particularidades que fazem com que a gente acentue e trabalhe a acentuação corretamente. Vimos ainda o resuminho da tilde diacrítica, conhecemos o livro La Ciudad de los Perros e visitamos um pouquinho dos detalhes desse país lindo e maravilhoso que é a Cuba.
Tá bom? Tranquilitos? Agora é o momento que é com vocês, é o momento de la manos a la obra, onde vocês vão fazer atividade. Daqui a 15 minutinhos eu volto. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como que foi a resolução da atividade? Belezinha? Tranquilo? Tava fácil. Se você aplica as regras de acentuação, se você prestou atenção, se não se confundiu muito, porque a gente se confunde. Somos humanos, é tudo beleza, tá tudo normal. Mas era só você voltar ali nas regrinhas, observar. Um detalhe, galera, o que é importante? Lembra daquele recadinho que eu sempre dou para vocês? Quando vocês tiverem algumas coisas pequenas com regras que você pode copiar, fica bem mais fácil. Por que eu peço isso? Porque quando a gente copia, a gente está lendo. Se a gente está lendo, a gente está aprendendo. Então, às vezes, as pessoas elas têm mais facilidade em aprender e lembrar de algo que elas escreveram. Eu sou desse jeito. Eu lembro do que eu escrevi. É muito mais difícil lembrar do que eu só ouvi, do que eu só vi. Quando eu escrevo, fica mais fácil para eu fixar o assunto. Então, se você escrever essas regrinhas, vai ficar bem mais fácil para vocês também, tá bom? Então, vamos lá corrigir a atividade de hoje. A questão número 1 diz o seguinte: indique a opção que classifica corretamente as palavras abaixo quanto à sua acentuação tônica em espanhol. Apêndices, aprendiz, sencillamente, dificilmente, relajação, pedagógico. Então, qual é a classificação de cada uma delas? Apêndices. Apêndices, ela está acentuada aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. Qual é a sílaba tônica dela? Vamos apagar tudo, né? Vamos. A sílaba tônica dela é di, apêndices. Se aí ela é a penúltima, se ela é a penúltima, ela é uma... Então, vamos escrever aqui em cima. Ela é uma diana. Penúltima termina em S, então ela não é acentuada. Ela é diana. Aprendiz, aprendiz, aprendiz. A sílaba tônica está em dis. Ela é uma aguda. Por que ela não é acentuada? Porque ela termina em Z. Ela não termina, elas só são acentuadas se terminam em N, S ou vogal. Sencillamente, 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 ela é uma diana, professora. Por que ela é uma diana? Sencillamente. Qual é a sílaba tônica? Mente. Sencillamente. Se ela é diana, ela é terminada em vogal, então ela não é acentuada. Diana. Dificilmente. A gente viu que como é que se diz? Perdão. Ah, tá. Voltando aqui nessa sencillamente e dificilmente. Essa daqui é diana e essa daqui vai ser sobresdrújula. Difícil. Sobresdrújula? É, sobresdrújula. Sobresdrújula. Dificilmente, 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 dificilmente. Por quê? Porque a palavra difícil, ela já é acentuada. Por quê? Porque ela é uma liana terminada em L. Então, a gente tem que pensar assim, difícil é liana terminada em L, certo? Então, ela é acentuada. Quando eu acrescento mente, ela vai continuar acentuada. E, por mais que ela não seja o fício aqui, o mente ele seja mais forte, mas ela vai seguir a regrinha anterior, por causa do fi, e vai continuar sendo uma sobresdrújula, porque olha aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta sílaba, que está acentuada, então ela é uma sobresdrújula. Relación. Relación, nós sabemos que ela é uma aguda, né? Ela é mais fácil. Aguda. Por quê? Porque ela é terminada em N,
a gente já vê aqui de cara que a acentuação é na última. Pedagógico é uma esdrúxula. Por quê? Também está acentuada, fica mais fácil de identificar. Primeira, segunda e terceira sílaba, então ela é uma esdrúxula. Então, onde é que encontramos llana, aguda, llama, sobresdrúxula, aguda e sobresdrúxula? Na alternativa C. Olha aqui, ó. Llana, aguda, llana, sobresdrúxula, aguda e esdrúxula. Então, a maneira mais fácil de você responder essa questão é classificando cada uma por vez. Certinho? Muito fácil, né? Então, vamos seguir para 2. Na 2, analise a sentença. Que es preferible em um político? Deficiência política ou falta de ética? Um político que quiera gobernar solo podrá hacerlo si apegado a la moral e la conducta profissional. A acentuação está incorreta. Onde é que está incorreta aqui? A acentuação nessas palavrinhas. Ela vai corresponder a quais números? Ao 2 e ao 4? Ao 3 e o 4? Ao 1, 2 e o 3? Ao 2, o 3 e o 4? Ou ao 1, 2 e o 3? Então, vamos analisar. Lembra lá a regrinha dos interrogativos? Todos os interrogativos são acentuados. Então, a gente já sabe que o 1 está correto. Se o 1 está correto, e eu estou perguntando da incorreta, eu já posso excluir o C e já posso excluir o E. Um político que queira governar, esse que, ele está afirmando ou está perguntando? Ele está afirmando, então ele não é acentuado. Solo poderá serlo também, ele só poderá. Esse só poderá, ele também não é acentuado, tá bom? O se com acento, ele não é a tradução do se, e sim do sem. Poderá hacerlo se apegado à la moral e la conduta profissional. E aqui nesse sentido, a tradução é se. Então, se é se, ele também não é acentuado, porque esse acento é acento diferencial e ele vai só diferenciar se é se ou sem. Então, o que está dizendo? Que a 2, a 3 e a 4 estão erradas. Portanto, a alternativa que corresponde é a letra D, 2, 3 e 4. Mudei um pouquinho de voz aqui, porque eu falei num tonzinho que bateu lá no fundinho da minha garganta. Mas já eu volto. Voltando, voltamos então. Questão 3, galera. Estudamos sobre as palavras agudas, llanas e esdrúxulas. Pensando nas agudas, qual dessas palavras faz parte dessa classe de palavras? Quais são as agudas? As que têm a sílaba tônica na última sílaba. Coche. Coche, qual é a sílaba mais forte? Co. Aplauso. 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 No plá. Abuela. Abuela é no E. Nariz é na última. Alegria. Professora. Chegamos em alegria. Aqui eu fiquei na dúvida, professora. Essa alegria, ela é aguda ou é llana? Vamos colocar aqui. Aguda ou llana? Aí a gente vai lá na regrinha dos ditongos e hiatos. A alegria, ela é uma llana, porque ela vai separar o I e o A. Alegria. Olha aí, né? Então, a gente já sabe que não é ali, e sim aqui, a sua sílaba tônica. Restando, então, o nariz como aguda. Esse estava muito fácil, gente. Estava mais fácil
Eu coloquei aquela alegria ali justamente para confundir um pouquinho vocês e deixar um pouquinho mais difícil. Vamos para 4. Sabemos que algumas palavras podem vir ou não acentuadas. Acerca da regra de acentuação das palavras dianas, olha lá, podemos afirmar que usam a tilde diacrítica somente? Elas usam somente a tilde diacrítica? Não, ela tem uma regra de acentuação. Elas nunca vão ser acentuadas? Também não, tem regra de acentuação, professora. Elas usam acento quando elas terminam em N, S ou vogal? Não, porque essa aqui é a regra para agudar, certo? Sempre são acentuadas? Não. Por quê? Porque se elas terminarem em N, S e vogal, ela não vai ser acentuada. Ou seja, usam acento se terminarem em N, S, se não terminarem em N, S e vogal. Então, a resposta correta, vamos apagar a bagunça, é letra E. Usam acento se terminarem em N, S ou vogal. Certinho? E então, agora vamos para aquele momento top. Aquele momento super especial. Aquele momento que vocês estão esperando há muito tempo, que vocês estão se preparando para a super prova da vida de vocês. Até agora, né? Porque vocês vão ter muito mais coisas pela frente na vidinha linda de vocês que está só começando. É o Se Liga no Enem. Então, vamos lá nos preparar com mais uma questão. É uma questão do Acre que foi adaptada. Então, a gente tem assim. Marque a opção que classifica corretamente as palavras quanto à regra de acentuação. Então, vamos lá. Cuentan, Hombres e Babilônia. Cuentan, Hombres e Babilônia, elas são... Cuentan, Hombres, Babilônia. Babilônia. Elas são o quê? Elas são o quê? O quê? Elas são dianas. Opa, vamos apagar ali que tá errado, professora. A sua marcação, ops, borracha, apaga tudo. Cuentan, ops, olha eu marcando a resposta correta. Cuentan, hombres, Babilônia. É a penúltima. Se ela é penúltima, ela é o quê? Diana. Então, vamos colocar número 1 aqui. Mas, ele e solo. Mas, ele e solo. Mas, esse e solo é uma aguda. Não, professora, não é uma aguda, mas é acento diferencial. Então, ela vai marcar aqui, acento diferencial. Por quê? Porque pela regrinha, se fosse uma monossílaba, no caso do mais e o ele, não é acentuado. Mas elas só são acentuadas por causa do la tilde diacrítica. Mandou, adja e algum. Aqui sim, ela é aguda. Mandou, adja, algum. É muito mais fácil, né? O que mais? 4, vamos para o 4. Eu acho que eu vou conseguir fazer, sabe como, gente? Que não vai confundir menos vocês. Vamos ver quais são as esdrúxulas. As esdrúxulas são aquelas antepenúltima, né? A, ra, b. Então, elas já são todas acentuadas, ficou mais fácil de a gente analisar, que é a questão 4. As lianas, a gente já identificou ali, que é a número 1, né? Deixa eu apagar ali em cima. Ops, número 1. O hiato, nós temos onde? Os hiatos. Nós temos na questão número 5. Di-as, dari-a, perdi-an. Então, 5. As dianas são outras dianas aqui. Nós temos 2 dianas nesse encontro. Temos a 5 e temos a 1 e temos a 6. Também elas são dianas. As agudas também nós temos 2. A primeira aguda nós temos no 3, que é aqui que eu tinha colocado e coloquei lá embaixo. Aqui o acento diferencial ficou a 2
e aqui a segunda esdrúxula, que é o 7. Apagar. Então, a gente... Ah, professora, mas eu inverti ali as agudas e as lianas. Você coloca primeiro a primeira e depois a segunda, tá? Que se refere. Então, a ordem é 4, 1, 5, 6, 3, 2 e 7, que corresponde à nossa letra E, a alternativa E da nossa questão. Certinho? Então, meus amores, nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer coisinha, estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e hasta a próxima classe.